Pessoal, o Banco do Brasil vai ter que pagar mais de R$ 219 mil para uma pessoa que trabalhou antes de 1988. E neste vídeo eu vou te explicar o cálculo e o que você precisa fazer para também ter direito à indenização paga pelo Banco do Brasil. Gente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu no finalzinho de 2023 que o Banco do Brasil é sim o responsável pela má administração das contas vinculadas ao PASEP, ou seja, aproximadamente 5 milhões de servidores públicos têm o direito de solicitar os extratos do PASEP e buscar fazer os cálculos. Caso eles sejam positivos e você tiver a vontade e a necessidade, você tem o direito de dar entrada numa ação judicial para receber a grana do PASEP, certo? Olha só, vocês estão vendo o cálculo aqui na tela, certo? De uma pessoa que sacou os valores do PASEP em 19 de janeiro de 2018, certo? Só que, no momento que ela foi sacar os valores, o Banco do Brasil simplesmente depositou apenas R$ 3.311,50, certo? A perícia, pessoal, que a gente fez aqui no escritório, encontrou um valor devido equivalente a R$ 38.109,77. Ou seja, nós temos uma diferença aí que o Banco do Brasil deveria ter pago, mas não pagou, equivalente a R$ 34.798,27. Atualizando, pessoal, este valor devido pelo Banco do Brasil e que não foi pago, certo? Nós temos aqui a quantia de R$ 48.942,70. Mas este valor aqui, pessoal, sem juros e correção monetária, certo? Quando a gente adiciona aqui juros e correção, nós temos um total de R$ 219.083,85, certo? Pessoal, estes valores aqui, eles vão variar de acordo com cada pessoa. Cada caso é um caso. Depende, né? Quando você sacou o PASEP, você se lembra? Responde aí para mim. Você lembra quanto que tinha lá na conta? Muitas pessoas, inclusive, se depararam com saldo zerado, né? Um absurdo. Depois de tantos anos trabalhando no serviço público, né? No momento que você vai sacar os valores do PASEP, você descobre que não tem nada. Também é uma falha do Banco do Brasil. Também dá direito a você pleitear uma indenização. Mas, claro, você precisa seguir um passo a passo, certo? Antes de dar entrada na ação judicial. Então, preste muita atenção aqui. Papel e caneta na mão, que você vai aprender neste momento o que você precisa fazer para receber aqui a grana do PASEP, certo? Primeira coisa, se você ainda não solicitou os seus extratos do PASEP, você precisa ir até uma agência do Banco do Brasil e falar o seguinte: olha, eu quero todos os meus extratos do PASEP, né? Os mais antigos, os mais recentes. Por quê, pessoal? Os extratos mais antigos, eles são entregues, né, através das microfilmagens. O Banco do Brasil leva um tempinho a mais para fornecer essa documentação, certo? Então, se você ainda não se dirigiu à agência, vá, porque pode demorar aí 3, 4, às vezes 5 meses para que o Banco do Brasil entregue as microfilmagens. Os extratos posteriores a 1999, né, eles são mais rápidos, né? O Banco do Brasil geralmente entrega ou no mesmo dia ou na mesma semana, mas você precisa de todos os seus extratos, ok? Segundo passo, com os extratos em mãos, você precisa fazer os cálculos. Vocês viram aqui, né, isso daqui é o resultado de uma perícia contábil, né, um documento extenso. Aqui ele tem 26 páginas, né, eu só estou mostrando aqui a página principal para vocês, mas são cálculos bem complexos. Então eu recomendo fortemente que você, no momento, né, de fazer os cálculos, conte com um profissional que seja especialista nos cálculos do PASEP. Aqui no escritório a gente trabalha com um perito contábil, né, diante da complexidade. Principalmente, pessoal, porque os extratos das microfilmagens, eles geralmente não estão tão legíveis, né? Então precisa ser um profissional que tenha a habilidade, certo? No momento de fazer os cálculos.
Pronto, você fez os cálculos, obteve um resultado positivo, você tem o direito, se você quiser, de dar entrada na ação judicial pedindo a indenização, com fundamento no tema 1150 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ok? Doutor, o que é que o tema 1150 fixou? Vamos lá, pessoal. 3 fundamentos do tema 1150. O primeiro deles, você já sabe que o Banco do Brasil é o responsável pela má administração das contas do PASEP, certo? Então, se você sacou um valor abaixo do que você teria direito, ou você simplesmente não encontrou nenhum valor no momento de sacar, você tem direito sim, ok? Segunda coisa, no tema 1150, o STJ definiu o prazo de 10 anos, o prazo decadencial, para você pleitear a sua indenização. E ele também fixou a data de início para a contagem dos 10 anos. O que tem lá no tema 1150? Você, a partir do momento que toma conhecimento, certo, dos desfalques, da má administração do Banco do Brasil, você, a partir dali, tem 10 anos para fazer os cálculos e dar entrada na ação judicial. Veja só, pessoal. Eu trabalho todos os dias aqui com a revisão do PASEP. O marco temporal, na minha opinião e na minha visão jurídica, é justamente, né, o momento que você solicita os extratos do PASEP no Banco do Brasil ou o momento em que o profissional, né, o perito, te entrega os resultados dos cálculos, né, ou um ou outro. Muitos juízes, né, que estão sendo contrários à revisão do PASEP estão querendo empurrar, né, este início de marco temporal para a data em que você sacou os valores do PASEP, mas está errado, certo? Eu estou vendo aí muitos vídeos aqui na internet, né, canais repercutindo sentenças do PASEP em que juízes estão, né, dando ali sentenças de improcedência, dizendo que o prazo de 10 anos já foi decorrido porque você sacou em 1990 e poucos, em 2000 e pouco, e está errado, pessoal, certo? O marco temporal é quando você solicita os extratos no Banco do Brasil ou quando você recebe o resultado do perito contábil. A partir dali, sim, você começa a contar o período de 10 anos, certo? Então, você precisa, né, o mais rápido possível, solicitar todos os seus extratos, buscar fazer os cálculos e dar entrada na ação judicial. Porque quanto mais o tempo passa, mais os juízes que são contrários à revisão do PASEP, né, começam a dar sentenças de improcedência, dizendo que não, né, os 10 anos aqui já foram percorridos. Então, eu te recomendo fortemente, se você é servidor público, né, ingressou no serviço público antes de 1988, você tem direito de buscar fazer os cálculos e tentar receber a indenização do PASEP. Como vocês viram aqui, né, no caso deste servidor, ele tem um bom valor para receber de indenização, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e comente aí para mim, né? Você entrou no serviço público antes de 1988? Né? Você já pegou seus extratos? Já fez os cálculos? Não durma no ponto, porque pode acontecer com você o que está acontecendo com os aposentados do regime geral na revisão da vida toda. Quem não buscou fazer os cálculos da entrada na ação judicial, hoje já não pode mais e está sofrendo as consequências. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.